A Lei da Alienação Parental, a Lei 13.218 de 2010, foi alterada em maio de 2022 pela Lei 14.340, após ampla discussão no Congresso Nacional com a participação ativa da sociedade civil. Durante os debates, havia os que defendiam a manutenção da lei, os que pediam a sua inteira revogação e outros que defendiam mudanças para alterar e aprimorar as regras que tratam do convívio familiar de crianças e adolescentes. Um ano após as mudanças aprovadas no Congresso Nacional, quais seriam os impactos ou quais foram os impactos da nova lei para a sociedade? Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a advogada e diretora do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Renata Nepomuceno e Cisne. Renata, bem-vinda ao programa Cidadania, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, espero trazer informações, trocar ideias sobre esse tema que é tão atual e presente nas varas de família. Então, vamos começar pelo básico, né? Falando sobre o que é a alienação parental, que caracteriza, né, no contexto da lei, uma alienação parental. Então, a alienação parental é uma interferência psicológica que se faz na criança ou no adolescente que tem por intuito afastar determinado familiar. Então, é tentar de alguma forma fazer com que o pai, a mãe, um avô, uma avó seja afastado, porque se criou ali situações que essa criança entende que esse pai e essa mãe não fazem bem para ela, para o convívio dela. E aí a lei trouxe alguns exemplos de atos de alienação parental para tornar esse conceito mais claro. O rol que a lei traz é um rol exemplificativo, então isso quer dizer que ali são exemplos, mas a gente pode ter outras situações que se caracterizem como alienação parental. Então, exemplos de atos de alienação parental. Negar informações médicas, escolares da criança e do adolescente. Então, aquela mãe que tem ali acesso ao boletim da criança e não repassa ao pai, ou teve acesso a uma situação em que a criança precisa de um tratamento médico, psicológico, e isso não é repassado a um pai ou a algum familiar que deveria ter acesso a essa informação. Quando você, por exemplo, impede que o convívio regulamentado judicialmente seja estabelecido, então tem os dias da convivência ali estabelecidos judicialmente e sempre que a mãe, por exemplo, chega para buscar a criança, essa criança nunca está pronta no horário, nunca está disponível para esse pai, isso também pode ser considerado um ato de alienação parental. Uma mudança constante de domicílio com o objetivo de impedir ou de dificultar a convivência também é um ato de alienação parental exemplificado pela lei. A apresentação de falsas denúncias também, com o objetivo específico de afastamento, também pode ser considerado um ato de alienação parental. Então, a lei traz todos esses exemplos do que seria um ato de alienação parental. E é importante, quando a gente fala isso, Marcelo, a gente compreender que o ato de alienação parental ele nunca é isolado. Então, a gente tem um ato, um pai que fala mal da mãe, numa situação pontual, a gente não está diante de uma dinâmica de alienação parental. Quando a gente tem isso ocorrendo de forma reiterada, né, um falando mal do outro para o filho, de forma constante, impedindo essa convivência, aí sim a gente tem uma situação de alienação parental. Porque esse é um dos pontos significativos que a gente precisa compreender com relação à alienação parental. Porque quando se teve a lei ali em 2010, muita gente falou, olha, mas meu ex-marido fala mal de mim, então ele pratica uma alienação parental. E na dinâmica da ruptura, em algum momento é natural que um fale mal do outro, né? Quando extrapola isso passa a ser uma dinâmica, isso passa a interferir no psicológico dessa criança, nesse adolescente, é que nós estamos diante de um caso de alienação parental. E aí, como é que o pai ou a mãe, né? Porque é bom a gente deixar claro também que a alienação parental não é só o pai ser excluído, pode ser a mãe ser excluída, ou como você colocou também, outros parentes, avô, avó, tios, né? Pessoas que fazem parte da família extensa. Mas quando um dos dois se sente privado ou sente que está sendo vítima, não sei se seria exatamente esse o termo, mas está sendo vítima da alienação parental, o que ele deve fazer e como provar
Então, a lei de alienação parental, ela traz ali para a gente algumas maneiras de lidar com a situação. Então, quando a gente judicializa a questão, quando a gente leva isso para o judiciário, que é a forma como a lei traz essa abordagem, o juiz pode, de imediato, por exemplo, marcar uma audiência de justificação e advertir as partes de que aquele comportamento é inadequado e pode gerar um prejuízo para essa criança e para esse adolescente. Nesse primeiro momento, o juiz chamaria só o pai e a mãe. O pai e a mãe, no primeiro momento, ele poderia só advertir, porque ele não precisa ter uma situação de falar, olha, aqui tem um caso de alienação parental, basta o indício. Se eu tenho um indício de alienação parental, se eu tenho um indício de prejuízo para essa criança e esse adolescente, o juiz já pode adotar medidas. E isso vem até ao encontro da questão da intervenção precoce do Estado, que está previsto lá no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sempre que há um indício de uma situação de risco para essa criança e a alienação parental é um risco à saúde psicológica dessa criança, desse adolescente, o Estado pode intervir. Então, ele não precisaria nem falar, olha, estou diante de um caso de alienação parental. Bastaria ter indícios aqui de alienação parental e gostaria de adverti-los do que é a alienação parental, quais são as consequências disso para a criança, para o adolescente e quais são as consequências jurídicas que pode haver caso essa situação de alienação parental seja de fato verificada e continue ao longo do tempo. Então, ele pode fazer essa intervenção precoce. Não só pode, como no meu entender, Marcelo, ele deve. Porque muitas vezes, essa intervenção precoce, ela impede que aquela situação de conflito continue. E assim a gente tem uma boa intervenção do Estado. Uma outra forma que ele pode também, que o judiciário pode intervir de uma forma precoce, é determinar o acompanhamento psicológico das partes. Então, ele pode fazer, olha, aqui nós temos uma situação em que vocês não estão elaborando bem essa questão de ruptura da relação conjugal ou não estão lidando bem com o exercício da parentalidade conjunta, então vou determinar que todos façam acompanhamento psicológico, inclusive a criança, inclusive o adolescente. Então, não preciso nem dizer que aqui é alienado e aqui é alienador. Basta eu ter ali uma situação que, tem um indício aqui de que isso gera um prejuízo para a criança, então eu posso agir. Essa é uma forma do Estado também de agir. Quando o casal manifestamente demonstra uma dificuldade muito grande de chegar a um acordo, quando se tem uma situação de conflito evidente, num caso como esse, por exemplo, você está no início de um processo de alienação parental, uma audiência precoce para evitar o pior, existe a possibilidade, pela lei, de pai e mãe perderem a guarda? Isso seria um extremo? Só se verificar uma situação de muito risco para essa criança, para esse adolescente. Se for uma situação... Porque a perda da guarda é a última instância do que acontece. E pela alienação parental pura e simplesmente não se tem a perda da guarda. Tá? Nós temos a opção de perda da guarda quando há um risco e uma negligência nos cuidados da criança e do adolescente. Então, a gente vai se emprestar ali, vai se utilizar do Estatuto da Criança e do Adolescente para poder comprovar essa situação de risco para essa criança e para esse adolescente. Então, pela lei de alienação parental, não há perda da guarda, tá? Então, nós temos situações de perda da guarda quando tem uma situação de risco. Mas antes do judiciário tomar uma atitude como essa, que seria a última instância na preservação da criança e do adolescente, nós temos outras medidas, né? Como eu disse, a advertência, a determinação de acompanhamento psicológico, até a suspensão da autoridade parental vem antes da perda do poder familiar. Então, o poder familiar é realmente em casos... Desculpa, essa suspensão da autoridade parental, você podia explicar o que significa exatamente isso? Seria um dos dois perder a guarda, inverter? Como é que isso se dá na prática? A suspensão da autoridade parental é quando você tem aquele seu... Porque o que acontece? Nós temos a guarda, né? Quando uma criança, adolescente, ele está sempre sob a guarda de um adulto, sob os cuidados de algum adulto que é responsável por ele. Então, pode ser a pai, pode ser a mãe, pode ser um terceiro familiar, desde que juridicamente isso seja definido. Pode ser uma casa de acolhimento institucional, por exemplo, em que o responsável fica ali responsável com a guarda dessa criança, desse adolescente. Então, quando há suspensão da autoridade parental, a gente suspende os direitos e os deveres que esse adulto tem com relação a essa criança e esse adolescente. Então, todos os adultos que têm crianças e adolescentes sob sua guarda, ele tem direitos e deveres. Tem direito à convivência familiar, tem direito a escolher a melhor forma de educá-lo, tem direito a exercer o lazer, tem o dever de pagar alimentos para essa criança e para esse adolescente.
pode. Então, tudo isso está na esfera do poder familiar, da autoridade parental. Então, quando eu falo da suspensão disso, opa, peraí, esse pai e essa mãe, a gente vai dar uma punição aqui para suspender, e aí geralmente essa criança ou vai para um terceiro familiar, ou vai para uma casa de acolhimento institucional, que é o que acontece geralmente com as crianças, antes da perda do poder familiar. E quando tem a perda do poder familiar e não tem ninguém da família que vá assumir essa criança, é que essa criança é colocada para adoção. Então, aí são casos extremos que a gente foge um pouquinho da questão da alienação parental, porque a alienação parental, ele está muito mais ligada tem por objetivo ali, muito mais manter o convívio familiar do que afastar do convívio familiar. O objetivo da lei de alienação parental é justamente trazer uma equidade. Uma igualdade para esses familiares, de acordo com a hierarquia que tem ali dentro da família. E a hierarquia, eu digo assim, a família extensa, né, um avô, uma avó teria menos direito a ter uma convivência do que um pai e uma mãe, né, a depender do contexto familiar sempre. Sim. Então, vamos levar em consideração que pai e mãe têm os mesmos direitos e mesmos deveres constitucionalmente previstos. Então, pai e mãe têm essa igualdade. Quando a gente começa a ter uma distorção dessa igualdade, por conta de uma convivência que é mal distribuída, por conta dos deveres que são mal distribuídos, a lei de alienação parental, ela vem, opa, peraí, tem aqui uma convivência regulamentada, não está sendo cumprida, como é que o judiciário vai agir com relação a isso? O pai e a mãe têm direito a acesso à informação, não está tendo, qual resposta o judiciário pode dar para isso? Aí a lei de alienação parental, ela vem justamente buscando essa equiparação mesmo, essa igualdade parental. É isso que a lei de alienação parental vem buscar. Esse é o pano de fundo dela, e não tirar. Entendi. Agora, uma vez constatada, né, vamos voltar aqui para o caso mais comum. Eu citei aqui uma situação mais extrema, possível situação extrema, mas nos casos mais comuns em que se constata, olha, está havendo alienação parental por um desses motivos que você colocou. Quais as consequências legais para a família, para essa pessoa que pratica a alienação parental? Antes de falar das consequências da alienação parental, né, das medidas que podem ser adotadas pelo judiciário, eu vou voltar um pouquinho na questão da prova. Então, a prova, ela pode ser feita de 3 maneiras. A prova testemunhal, documental e pericial. Então, testemunhal, tem lá um porteiro que sempre acompanha essa entrega dessa criança, o horário que essa criança deveria estar pronta para o pai levar e essa criança nunca está pronta. É um exemplo de uma prova testemunhal. Prova documental, conversas de WhatsApp, as partes estão ali conversando, olha, você pode me passar o telefone da psicóloga que está acompanhando nossa filha e esse telefone nunca chega, por exemplo. Isso é um exemplo de uma prova documental. E a prova pericial, que está prevista ali na nossa lei também, é um estudo técnico, né, feito ali por profissionais da área de psicologia, assistência social, pedagogia, que esse estudo, que é multidisciplinar, ele traz ali um contexto dessa criança. Como é que é a vida dessa criança, como é que é a relação dela com o pai, como é que é a relação com a mãe, com a família extensa, como é que essa criança está na escola. Então, faz uma análise da vida dessa criança e quanto mais rico for esse estudo, melhor a gente vai ter atendido essa criança. E isso é uma das grandes questões com relação à lei de alienação parental, porque a gente precisa equipar melhor o nosso sistema do psicossocial forense. Né? Nós temos excelentes profissionais hoje no psicossocial forense, mas em número muito pequeno, se a gente levar em consideração o número de demandas que requerem os serviços deles. Então, essa equipe, ela produz um documento e esse documento, ele inclusive pode ali trazer informações de qual é o contexto. Se eu trago esse contexto mais amplo dessa criança, essa leitura 360 graus que a gente chama, dessa família e dessa criança, melhor resposta o judiciário pode dar para alcançar aquela situação. E aí vem as medidas. A medida, o juiz pode determinar, como já falei, advertência, ele pode aplicar multa, ele pode ampliar o regime de convivência daquele pai ou daquela mãe que está sendo afastada, que está sendo alijada do seu direito à convivência familiar. Então, ele pega e amplia o período de convivência. Ele pode determinar o acompanhamento psicológico dessa criança, desse adolescente. Então, ele tem uma série de medidas que ele pode adotar na preservação desses vínculos familiares e para a proteção dessa criança e desse adolescente. Então, a lei de alienação parental traz essas ferramentas para a gente também. Você comentou sobre as equipes multidisciplinares que fazem
fazem parte, né, desse grupo que acompanha os casos de alienação parental, e essa foi uma das questões que houve mudanças na lei também, né, ampliando esse número de pessoas que podem prestar esse serviço, além daquelas que já fazem parte do sistema judiciário. Eu queria que você comentasse agora, você acompanhou essa fase de discussão que eu comentei no começo da entrevista sobre as mudanças na lei, uma lei bastante polêmica, debates muito calorosos no Congresso Nacional. Qual a sua avaliação, um ano depois, dessas mudanças na prática? Você também tem a prática, você advoga em direito de família, então você consegue ver essas mudanças acontecendo. Eu queria que você comentasse agora sobre isso, né? Quais foram as mudanças, sua avaliação em relação ao se aprimorou, né, os impactos e como é que está hoje a realidade a partir dessas mudanças? Um ano em perspectiva histórica e para a gente é quase nada, né? Assim, é muito pouco tempo para a gente entender tudo que a lei pode vir a consolidar, quais são as estruturas, mas a gente já tem alguns exemplos bem legais. Porque uma das mudanças que a lei trouxe em maio do ano passado, de 2022, foi justamente a possibilidade, a determinação de que o judiciário tivesse espaços de convivência, quando é determinada uma convivência assistida, uma visita assistida, ou que firmasse convênios com entidades para que essa convivência pudesse ocorrer de uma forma mais segura para a criança e para o adolescente e menos constrangedora para os pais. E aí, por exemplo, no TJ do Paraná, eles lançaram um projeto muito interessante chamado Laços e Afetos, iniciativa de uma desembargadora, que eles pegaram um espaço físico exclusivo para essa convivência familiar, ou seja, essa questão de ser uma convivência no fora e com isso ser um ambiente hostil para a criança e para o adolescente, isso é retirado, né, essa imagem para essa criança e para esse adolescente. Esse espaço, ele tem uma entrada para o pai, uma entrada para a mãe ou para a família paterna e para a família materna, ou seja, essas famílias não se encontram, porque se compreende que são famílias que estão em extremo litígio, com recepções separadas e um espaço de convivência comum, que tem fraldário, que tem espaço para a criança ali com mesa de pintura, um parquinho, espaços com vídeo para crianças mais velhas. E tudo é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, né, por assistente social, por psicólogo, que não tem por objetivo emitir um relatório, emitir um laudo. Eles têm simplesmente por objetivo facilitar essa convivência, trabalhar como facilitadores. Então, essa é uma resposta muito positiva que a gente já tem com pouco menos de um ano da lei, né? Porque foi inaugurado antes de completar um ano. E vai servir de exemplo a todos os outros tribunais, assim eu espero, e assim a gente tem se movimentado para que aconteça. Esse é um dos exemplos e é algo bem interessante. Outro ponto interessante é que a lei traz a necessidade de depoimento especial, que a criança sempre que for escutada pelo judiciário seja escutada pela lei de depoimento especial. Então, se criou no CNJ um grupo de trabalho específico, que agora está na relatoria da ministra Nancy Andrighi, justamente para compreender como esse depoimento especial, essa escuta especializada dessa criança, desse adolescente, pode ser feito na esfera do judiciário. E isso vem por conta da lei de alienação parental, o que apesar de estar na fase de estudo ainda, provavelmente vai nos trazer respostas bastante boas e considerando a realidade fática. Porque muitas vezes a gente tem leis que, quando a gente vai para a realidade fática, a gente não tem a aplicação de uma forma adequada. Então, quando a gente tem o CNJ, por exemplo, comprometido com entender a situação da escuta dessa criança, desse adolescente e melhorar e aperfeiçoar isso, provavelmente nós teremos boas notícias em breve também com relação a esse ponto. Um outro ponto positivo com relação à mudança da lei, ela prevê a possibilidade de que em determinados processos, ou quando o psicossocial forense está muito demandado, ou quando não tem psicossocial forense em determinada região, o juiz possa nomear peritos particulares de sua confiança. Então, são peritos que são cadastrados pelo tribunal, que são da confiança do juízo, não é de uma parte nem de outra, e esse perito, ele vai trazer ali a análise daquela família para o judiciário, para o juiz, para poder compreender a partir desses outros olhares das outras áreas. E isso é interessante por quê? Primeiro, porque um dos gargalos que a gente tem hoje nas áreas de família realmente é o psicossocial.
Então, se eu compreendo que famílias têm condições financeiras de arcar com uma perícia particular e a lei permite que isso aconteça, eu vou diminuir a utilização desse psicossocial por famílias que têm condição financeira e, automaticamente, as famílias que necessitam desse acolhimento de uma forma gratuita pelo Estado vão ter o seu atendimento mais rápido, mais célere. Então, a gente também tem uma tendência de que esses processos tramitem de forma mais célere, porque é uma das dificuldades que a gente tem quando a gente fala de criança e adolescente. Passa muito rápido, né? A vida da criança passa muito rápida. Sim. Então, você ter um processo durando 3, 4 anos no judiciário é você perder 3, 4 anos de uma infância saudável para essa criança e para esse adolescente. Isso me traz um outro ponto que foi bastante polêmico também durante todas essas discussões de mudança da lei e tem a ver com essa questão das visitas assistidas, que é quando um dos dois faz uma denúncia contra a outra parte, dizendo que há algum tipo de violência, algum tipo de abuso contra a criança por parte de um dos dois genitores. Essas mudanças vieram para evitar, por exemplo, casos em que uma denúncia falsa afasta o pai ou a mãe da convivência do filho, afastava, né, da convivência do filho durante um tempo, e enquanto era feita toda a investigação, às vezes passavam 3 anos e ali os vínculos já estavam quebrados, ficava muito difícil restabelecer, né, esses laços afetivos. Essa é a ideia, inclusive, por exemplo, dessa visitação assistida, tratar desse aspecto, por exemplo. Perfeito, Marcelo. Antes de tudo, a gente precisa compreender que a lei de alienação parental é uma lei de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Né? A gente não fala da lei de alienação parental como sendo uma lei que defende a mãe ou o pai. Defende a criança e o direito que ela tem ao convívio familiar. Então, o convívio familiar é um direito previsto na nossa Constituição Federal. E assim como também tem o crescimento, a salvo de qualquer tipo de forma de risco, de negligência. Então, tudo isso a gente tem que fazer uma análise complexa para atender esses direitos. Quando tem uma situação em que se denuncia um abuso, né, a possibilidade de um abuso sexual, uma violência física, uma violência psicológica que gere um dano para essa criança, para esse adolescente, o judiciário tem que colocar uma lupa ali, né, porque é dever de todos nós preservar a criança e o adolescente, né? Nós enquanto família, nós enquanto Estado, nós enquanto sociedade. Então, isso é uma obrigação de todos nós. O Estado vai lá e coloca uma lupa. Ao mesmo tempo, eu tenho o direito à convivência que eu tenho que resguardar e o direito também a que essa criança fique salvaguardada de qualquer situação de violência. Como que o judiciário pode unir as duas coisas numa situação de risco? Bom, vamos fazer uma convivência assistida. E vamos fazer essa convivência assistida num espaço do fórum ou de alguma entidade conveniada para que essa criança, se de fato existir uma situação de violência física, sexual, ela não sofra essa violência, também, porque ela vai estar sendo vista ali, ela vai estar no lugar público, no espaço de convivência e com pessoas assistindo aquela convivência, mas ao mesmo tempo não retira o direito de convivência familiar. Então, sim uma oportunidade de fazer com que todos esses direitos da criança e do adolescente sejam garantidos, ainda que de uma forma fracionada, digamos assim, né, que não é plena essa convivência, não é uma convivência fora do ambiente do fórum, mas tem ali a convivência e essa criança fica resguardada até que se tenha o trâmite do processo, até que se verifique se há de fato uma violência sexual, uma violência física, se há uma alienação parental e quais as medidas que vão ser adotadas naquele caso. Então, é uma forma realmente paliativa, digamos assim. A gente está falando aqui de proteção da criança e do adolescente, a gente está falando de proteção da família, colocando aqui todos os aspectos legais que tratam desse assunto, mas o melhor caminho sempre é a conciliação, né? A gente está chegando ao final da entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que você se dirigisse às famílias, pais e mães que estão acompanhando esse tema. É um tema difícil, a gente toca no que é mais sagrado, que é a família, nossos filhos. A conciliação é sempre o melhor caminho, né, Renata? Evitar que a separação do casal contamine. Compreender que a conjugalidade é diferente da parentalidade. O seu vínculo com aquele outro adulto, ele vai acabar, mas o seu vínculo de parentalidade, ele é eterno. Alguns clientes meus falam assim, mas com 18 anos acaba. Não, não acaba. Você vai ter aniversário do neto, você vai ter casamento, vai ter formatura. Então, aquele vínculo é para sempre. Então, quanto mais consensual, quanto mais construído for esse vínculo e essa nova fase, porque a família vai continuar existindo, ainda que seja uma família binuclear, quanto mais isso for feito de uma forma acordada,
resguardada, com os critérios ali estabelecidos, mais protegida essa criança, esse adolescente fica. E aí eu dou uma última dica, que é a oficina de parentalidade do CNJ, tem disponível lá no site do CNJ, que traz ali um curso com uma oficina que traz informações relevantes de como esse cuidado pode ser externalizado para a criança e para o adolescente numa situação de conflito. Renata, para a gente finalizar a nossa conversa, um minutinho, a pergunta pinga-fogo do Cidadania. Para você, o que é cidadania? Eu vou pegar a cidadania pelo contexto que nós estamos falando, e eu acho que como criança e adolescente, cidadania é ter seus direitos resguardados, ter o duplo referencial resguardado, a convivência familiar com a família extensa, você poder exercer ali seu direito ao lazer, a um crescimento saudável, sem nenhuma interferência psicológica, resguardar realmente o psicológico das crianças e adolescentes e a saúde física e mental, sem dúvida, para mim é um exercício de cidadania que cabe a todos nós. Mais uma vez eu agradeço, Renata Nepomuceno, pela sua presença no nosso programa. Prazer é meu. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado, acompanha o programa Cidadania. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado.